Sabe aquela sensação de que ontem mesmo era janeiro e quando a gente pisca já é Natal de novo? Pois é, se parece que a cada ano que passa o tempo voa mais rápido, saiba que isso não é só uma impressão sua. Existe uma explicação científica, na verdade mais de uma, para esse sentimento que todo mundo compartilha. E hoje a gente vai desvendar as 3 grandes razões pelas quais os anos parecem encolher à medida que a gente envelhece. A grande pergunta é essa, né? Por que o tempo voa? As férias de verão da infância nossa pareciam durar uma eternidade. Hoje em dia, uma semana inteira pode passar sem a gente nem perceber. Vamos investigar o que é que acontece com a nossa percepção do tempo. E essa sensação é geral, viu? Olha só esse comentário de uma pessoa de 41 anos numa discussão online. Reflete uma experiência que é muito comum para muita gente. É exatamente isso que a gente vai analisar agora, usando a ciência para entender o que se passa dentro da nossa cabeça. Ok, vamos começar com a primeira grande explicação. E ela é puramente física, sabe? Tem a ver com o hardware do nosso cérebro. Conforme a gente envelhece, a nossa biologia muda, e isso altera, de uma forma bem fundamental, o jeito como a gente percebe a passagem do tempo. A teoria, que foi proposta por um cientista chamado Adrian Bejan, é fascinante. Dá para pensar no cérebro como se fosse um processador de computador. Quando a gente é jovem, esse processador é de última geração, super rápido. Com o tempo, natural, ele vai ficando um pouquinho mais lento. E é justamente essa velocidade com que a gente processa as imagens do mundo que é a chave do mistério. Pensa assim, o cérebro jovem capta e processa muito mais frames por segundo como se fosse uma câmera. Ele absorve mais imagens, mais informações no mesmo dia. O resultado? A percepção de que o dia foi mais longo, mais cheio de coisas. Já o cérebro adulto, que processa mais devagar, pega menos imagens nesse mesmo tempo. E aí, cria essa sensação de que o dia passou voando. E olha, isso não é só teoria, não. Um estudo bem recente usou ressonância magnética para observar o cérebro de pessoas de idades diferentes. E a descoberta foi incrível. Os cérebros mais velhos mostraram menos mudanças de estado elétrico. Ou seja, em outras palavras, eles perceberam menos eventos diferentes acontecendo no mesmo período. Então, o ponto central é esse. Com a idade, a especialização dos nossos neurônios dá uma diminuída. Eles ficam menos afiados para conseguir distinguir um evento do outro. O cérebro acaba então agrupando mais as coisas, o que cria essa sensação de compressão temporal. É como assistir a um filme com menos cortes de cena, sabe? A história parece fluir mais rápido, de forma mais contínua. Agora, vamos para a segunda explicação. A gente vai sair um pouco da biologia para entrar na matemática. E é uma lógica que parece super simples, mas que é muito poderosa. É sobre como a nossa memória organiza o tempo de um jeito proporcional. A chave aqui é a proporção. Pensa só, para uma criança de 6 anos, um ano é um sexto de toda a vida dela. É uma fatia enorme do bolo. Agora, para um adulto de 41 anos, esse mesmo ano é só uma pequena fração, mais ou menos 2,5%. Essa diferença de proporção muda completamente a nossa percepção de quanto tempo durou aquele ano. Esse conceito todo tem até um nome: percepção logarítmica do tempo. Mas na prática, o que isso quer dizer? Que a gente não mede o tempo em unidades absolutas, tipo horas ou dias. A gente mede em relação ao tempo total que já vivemos. É por isso que cada novo ano parece proporcionalmente menor e, portanto, mais rápido que os anteriores. Faz sentido, né? A terceira e última peça do nosso quebra-cabeça é psicológica. Ela tem tudo a ver com o jeito que a vida adulta acaba sendo dominada pela rotina, bem diferente da constante novidade que é a infância. A gente entra num verdadeiro modo de piloto automático. Vamos fazer um exercício de memória. Tenta lembrar de quando estava aprendendo a andar de bicicleta. Cada detalhe era intenso, né? O equilíbrio, a mão no guidão, o medo de cair, o vento no rosto. O cérebro estava em alerta máximo, criando memórias super ricas e detalhadas para cada segundo daquela experiência. Agora, compara isso com, sei lá, o caminho para o trabalho numa semana qualquer. Muitas vezes a gente mal lembra como chegou lá, né? Chega no destino e parece que nem percebeu o trajeto. Isso acontece porque a rotina não exige a mesma atenção. O cérebro, para economizar energia, não se dá o trabalho de registrar tantos detalhes. E é esse, então, o tal do efeito piloto automático. Quando a gente olha para trás, o tempo é medido pela quantidade de memórias novas que a gente formou. Uma semana cheia de coisas novas, marcantes, parece longa e rica na nossa memória. Agora, uma semana de pura rotina, ela se comprime numa lembrança vaga, bem curta, e é por isso que parece que o tempo simplesmente desapareceu. Certo, entendemos as causas. Aí vem a grande pergunta.
Então estamos condenados a essa aceleração constante? A resposta, felizmente, é não. Com base em tudo isso que a gente viu, existem estratégias que podemos adotar para conscientemente esticar a nossa percepção do tempo. As soluções são basicamente o oposto do piloto automático. Aprender uma habilidade nova, um idioma, visitar um lugar que não conhece, tudo isso força o cérebro a sair da rotina e criar memórias novas e densas. Se manter ativo física e mentalmente e buscar de propósito por experiências marcantes quebra a monotonia, e quando olharmos para trás, fará o tempo parecer mais cheio, mais vivível. E talvez o conselho mais simples e ao mesmo tempo mais profundo seja este: prestar mais atenção. Mindfulness, atenção plena, chame como quiser. Em vez de só passar pelas experiências, a ideia é sentir de verdade o que elas provocam na gente. Prestar atenção nos detalhes do presente é o jeito mais direto de criar aquelas memórias ricas que ancoram a nossa percepção do tempo. Então a conclusão disso tudo é muito poderosa. A gente não pode parar o relógio, claro, mas podemos entender como ele funciona dentro da gente, sabendo que nosso cérebro processa menos com o tempo, que cada ano é uma fatia menor da nossa vida e que a rotina apaga as nossas memórias. A questão que fica é essa: como a gente vai escolher viver os próximos dias? Fica aí a reflexão.